Fala, abençoado, tudo bem? Vamos falar de fé hoje? Você tem fé em Deus? Eu acredito em Deus. Isso é ter fé? Estava saindo do trabalho, então um amigo me ofereceu uma carona. E ele disse, vamos, Hugo, comigo. Eu sento no banco do passageiro e eu olho ele está dirigindo. Eu confio a minha vida na mão dessa pessoa que está dirigindo. Ele começa a dirigir, é uma estrada. Será que essa pessoa tem responsabilidade? Ela sabe lidar com uma circunstância? Será que aquele carro está em boas condições para dirigir? Eu não sei. Você já parou para pensar que você está colocando sua vida na mão daquela pessoa que está dirigindo? Basicamente, quando falamos que nós temos fé em Deus, é como se fosse isso, é colocar sua vida nas mãos de Deus. Mas nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer controlar tudo. Nós queremos fazer as coisas, nós não sabemos esperar. Nós queremos controlar o horário de trabalho, nós queremos controlar onde nós vamos passar o final de semana, nós queremos controlar o que nós vamos fazer no dia seguinte. Mas, na verdade, muitas das coisas nós não temos o controle. Agora, por outro lado, confiar em Deus significa que você está colocando todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus. Isso significa que você acredita que os caminhos, os planos dele são melhores do que nossas próprias escolhas. Agora, quando tudo está dando certo, é fácil. Agora, quando tudo está dando errado, nós temos a tendência de querer resolver o problema. No livro de Salmos, vai nos dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Se a Bíblia está nos ensinando a confiar em nosso Deus, por que não confiar nele? Mesmo que a situação esteja caminhando para um lado que talvez você não goste, você precisa confiar que Deus está agindo por você. Tem uma história que é muito interessante. Um jovem estava numa cidade no qual estava chovendo muito, estava sendo inundado. Ele sobe em cima do telhado, então fica esperando que Deus salve. E de repente passa um barquinho e fala assim: meu jovem, entra aqui nesse barquinho para se salvar. E ele fala: não, Deus vai me salvar. Vem um helicóptero de resgate, joga uma corda e fala: segura nessa corda que nós vamos te resgatar. E ele fala: não, vocês não vão me salvar não, quem vai me salvar é o próprio Deus. Inunda tudo, ele morre. Então ele chega lá no céu e fala: como assim eu morri? Deus... Aí ele conversando com Deus, imagina a situação, ele falando assim: Deus, eu acreditei que o Senhor ia me salvar. Ele falou: mas eu tentei te salvar. Eu mandei um barquinho e você recusou. Eu mandei um helicóptero te resgatar e você recusou. Olha que interessante. Deus, ele usa várias ferramentas para nos ajudar e nos guiar no nosso caminho. Nós não temos que ficar também de braços cruzados esperando tudo acontecer. Confiar em Deus significa que você acredita que, independente da situação, os planos de Deus são melhores. Quando você entrega o seu caminho a Deus, é diferente, porque você descansa, você sente paz, você não precisa sofrer com ansiedade, você não precisa pensar: e agora eu vou morrer, eu não sei o que eu vou fazer. Não, você confiou no Deus criador dos céus e da terra. Deus não só sabe das suas lutas, da sua dificuldade, antes mesmo de você pedir, como ele se importa com o que você está passando. Isso significa que ele está cuidando dos pequenos detalhes, que no final nós veremos e falar: nossa, como que eu passei por aquela situação se não fosse Deus? O versículo que eu acho que mais ajuda a confiar em Deus: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando você lê a Bíblia e você vê que o povo que estava fugindo do Egito, eles precisavam fugir para chegar do outro lado, então eles se deparam com um mar e eles olham e falam: e agora? O que nós faremos? Deus conversa com Moisés e fala para ele colocar o cajado na água e o mar se abre. Então o povo passa por ali. Olha que cuidado que Deus teve de milagre para que o povo passasse. Ler a Bíblia, onde conta esses detalhes da história.
O maior desafio é entender que o plano de Deus é diferente do nosso. O plano de Deus, ele é perfeito, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Sabe por que os planos de Deus são melhores do que o nosso? Porque nós estamos enxergando apenas o próximo passo. Deus, ele conhece o todo. Ele está fora do tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe exatamente quais são as possibilidades que existem lá na frente. Por isso que confiar em Deus não significa que você não passará dificuldades, mas que lá na frente você acredita que de todas as possibilidades possíveis, o caminho que Deus está traçando é o melhor lá na frente. Quando você confia em Deus, não importa o tamanho da tempestade, porque você está em paz. E o que Deus espera de nós? Que nós, em oração, pedimos para Ele, mesmo Ele sabendo. Porque lembra que Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ter essa conversa. Ele quer que você peça. Ele quer conversar com você. Então quando você ora, Pai, eu estou passando por essa dificuldade, me ajuda a passar. Eu confio em Ti, eu sei que os Seus planos são melhores do que o meu. Me ajuda, Senhor, a caminhar durante esse processo. Me reveste das armaduras para que eu consiga passar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Será que você não consegue perceber que em vários momentos da sua vida coisas aconteceram, coisas difíceis que você talvez nem saiba como passou, mas que hoje te trazem uma reflexão de que, nossa, eu consegui passar por isso e isso me fez mais forte, que lá na frente que você vai ver que coisas que você fez, elas eram necessárias, coisas que você passou, elas eram necessárias para que vocês estivessem vivendo o presente. Converse com outras pessoas para que eles tragam essas experiências para vocês. Agora, o meu convite hoje é que você pegue aquele seu problema que você não tem solução, que você não sabe qual é o melhor caminho, e entregue ele nas mãos de Deus. E diga, Senhor, o que eu faço? Eu preciso da sua ajuda, eu sou dependente do Senhor. Eu não quero ser o dono da minha vida, eu quero que Deus seja o dono da minha vida. Quando você entrega esse controle nas mãos de Deus, você está dando espaço para Deus operar. Lembre-se que Deus, ele nunca vai arrombar a porta do seu coração, mas ele sempre vai bater. Filho, estou aqui para te ajudar. E aí você fala, Pai, eu não consigo mais. Nós percebemos que o milagre, ele aparece no momento mais difícil, quando realmente nós percebemos que nós não temos a capacidade de fazer. Então acontece um milagre. A partir de hoje, quando algo difícil acontecer em sua vida, você vai entregar essa preocupação na mão de Deus. Não adianta você chorar, se desesperar, tomar remédio, ficar ansioso, preocupado. Faça uma reflexão. Espírito Santo, me guie. Nós falamos sobre o Espírito Santo. Será que eu estou fazendo algo errado? Tem alguma lição que eu tenho que aprender nesse caminho, nesse processo? Ajuda, meu Deus, a entender os seus planos. Agora, o mais importante é, não tente ir pelo caminho contrário de Deus. Deus está mandando você ir para a direita e você quer ir para a esquerda. Você vai sofrer lá na frente. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos um Deus que tudo pode na nossa vida. Eu hoje escolho, Deus, controle a minha vida. Eu não quero ser o dono da minha vida. Eu quero ter essa dependência de Deus. Eu quero que Deus me mostre o que é melhor para a minha vida. Meu irmão, se você fizer isso, você pode ter certeza que a sua vida
será melhor. E quando acontecer algo, você vai falar, não importa o que está acontecendo hoje, ainda assim é a melhor situação e é o melhor processo que eu estou passando, porque poderia ser pior. Imagina que você cai e machuca a perna. Aí você reclama, poxa, mas Deus não me ajudou, quebrei a perna. Só que você não viu que poucos metros depois você seria atropelado e iria morrer. Então, na verdade, Deus a ajudou sim. Só que você não vê. Então você tem que confiar. Deus, se eu quebrei a perna, ótimo, foi escolha sua e eu aceito esse processo e eu passo. A sua vida fica mais leve. Meu irmão, que você entenda que nós temos um Deus maravilhoso, que quer o nosso bem. Ele não quer o nosso mal. Entregue sua vida para Cristo, os seus dias, toda a sua vida, a sua dificuldade, a sua ansiedade, e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.